Bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Pauta. A gente está com uma edição especial, a conversa que vira pauta. Foram vários painéis, muitos convidados, assuntos que não cabem aqui e uma mensagem, mas eu espero que vocês maratonem, assistem todos, porque está muito interessante. E para falar sobre comunicação, eu tinha que trazer também assuntos que falem sobre dados, sobre comunidades, sobre influência. E eu trouxe aqui como cada um dos painéis foi pensado, uma pluralidade de pessoas. Então, eu trouxe aqui a Fabi Abel, que trabalha com comunidades, PR, influenciadores. A Dani, que é uma influenciadora e já parceira de longa data, né? E traz aí uma experiência também com comunidades dentro do grupo dela, falando sobre decoração e tudo. E o Rômulo, que também trabalha agora com essa questão de dados, né? Você vai ser o homem dos dados aqui nesse painel, né, Rômulo, da Sponsorais. Ele trouxe uma plataforma que mede o resultado das ativações. A gente devia ter feito isso do evento aqui, né, para medir a interação das pessoas. A gente esqueceu. É muito detalhe, gente, muita coisa. Me aceleraram tanto aqui que eu esqueci, entendeu? E eu queria começar perguntando um pouquinho para vocês. Vou poder começar aí com você, Fabi. Como que funciona o trabalho de comunidades hoje, né? E o quanto ele é importante para a construção das marcas? O trabalho com comunidades hoje ele é super relevante, porque a Regina até falou no painel anterior sobre como usar micro e nano influenciadores hoje tem surtido mais efeito quando a gente busca engajamento, né? E a comunidade está diretamente relacionada com isso. Então, assim, quando você cria uma comunidade ou quando uma marca entra dentro de uma comunidade, ela acaba criando uma conexão mais genuína do que ela precisa comunicar com os seus consumidores. Então, ela tem uma conexão ali em torno do mesmo interesse, né? Então, isso acaba facilitando aí esse engajamento do consumidor com as marcas, enfim, se torna um meio de comunicação, um ponto de contato muito estratégico. E hoje, como você faz isso na parte, pensando nas marcas, né? Como você pensa essa distribuição de você trabalhar com uma agência, né? E lá, então, você tem tanto a publicidade, quando acionar cada um dos canais? O que a gente faz, né? Geralmente quando a gente, enfim, vai trabalhar uma marca ou um lançamento, a gente entende quais são os territórios que a gente precisa se relacionar, que a marca precisa se relacionar, e dentro desse território a gente vai mapeando quem são essas comunidades. Vou dar um exemplo. E aí, comunidades aqui pode ser tanto dentro da comunidade você tem uma série de pontos de contato. Você pode ter um fandom e você pode ter um hater, por exemplo. Então, vamos supor que a gente vai fazer um lançamento para uma marca de sabão líquido. Ali você já mapeia uma série de territórios, né? Então, você já consegue identificar quais são as comunidades que se conectam com aquele território. Se dentro dessa campanha eu trago, por exemplo, uma personalidade, eu já consigo, dentro daquele território, dentro daquelas comunidades, entender se eu tenho fandoms que se conectem com essa personalidade. E aí, a partir disso, a gente vai definindo quais são as mensagens e ativando esses pontos de contato. É bem complexo, né? Vamos para dados, né? O painel de dados é uma coisa complexa, né? Vamos para uma coisa mais prática aqui, Dani? Vamos falar do estilo de vida? Dados não é comigo. Não é contigo, né? Mas decoração, reforma, é contigo mesmo, né? Pintar a parede é comigo. Essa mulher tá sempre pintando a parede, gente. Eu olho os stories dela, ela tá pintando a parede. Pois é, e eu tô aqui meio fora da minha zona de conforto. Estou precisando de uma assessoria de imprensa. Olha, viu? Ó, chamei ela no horário certo, hein? Aqui, algum jornalista para me ajudar? Dani, mas eu acompanho o teu trabalho. Você tem uma comunidade muito fiel ali, né? Porque você acaba fazendo um conteúdo que é uma constância. Você tem os quadros que são sequenciais e tal, né? E como hoje você lida com essa comunidade, assim? Olha, eu tenho muito orgulho de trabalhar muito para responder todas as seguidoras. Eu vou falar seguidoras porque o meu público é 98% feminino. Então, eu passo muitas horas do dia mandando mensagem para elas e interagindo com elas diretamente. Às vezes, o meu marido tem que me ajudar, porque, dependendo do assunto, as coisas ficam muito polêmicas e a gente recebe muitas mensagens, mas eu gosto muito que elas se sintam vistas
e ouvidas. Então, eu faço questão de respondê-las com personalizadamente, sabe? Uma a uma, ler ali os relatos de cada uma e tudo mais. E tem algumas delas que eu tenho para mim como amigas. E de tanto tempo que elas me acompanham e de tantas coisas que a gente já trocou, sabe? Então, eu tendo a me esforçar para responder todas as perguntas, comentários, mas principalmente as mensagens por DM, assim, que são mais pessoais. Eu sei porque você sempre me respondeu, né? E é muito... Você mesmo faz isso. Você não usa nenhum tipo de aplicativo, inteligência artificial, nem nada. Não, eu não uso nenhum tipo total. de automação. Nenhuma automação. Eu acho que, inclusive, pode atrapalhar o meu engajamento, a minha conta pode acabar sendo banida, sabe? Eu acho que o Instagram não vê com bons olhos a automação. Então, eu busco fazer tudo de forma artesanal. Orgânica, artesanal. Muito bom. Assim como as paredes lá, né? Exatamente. Rômulo, como a inteligência artificial pode ajudar a mensurar uma experiência como um evento ao vivo que é tão humano? Conta pra gente. Legal. Primeiro, agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui somando a conteúdos tão diversos. Mineirinho já tomou um café, né, Mineirinho? Já tomei um cafezinho cedo, né? Da tarde, não. Mas a inteligência artificial e a tecnologia, ela vem para nos auxiliar a otimizar processos e principalmente reduzir custos. Eu acho que o trabalho que a gente faz, ele só é possível por causa dessas automações, senão o custo seria muito alto, né? A gente captura dados ali em cada evento que a gente está medindo. E se fosse o tradicional de pesquisa de campo, promotoras, a gente não ia conseguir atender os diversos tipos de clientes que a gente atende, né? Então, é muito para dar escala àquilo, mas é um meio para um fim. Então, se você não sabe... Acho que o André, inclusive, falou isso muito bem. Assim, se você não tem capacidade de revisar o que a inteligência artificial está fazendo, é uma coisa muito obscura ali, porque qualquer coisa serve como resultado, né? Então, você tem que ter clareza ali, mas ele vem muito para reduzir custo. Então, a gente consegue ter a diversidade ali de tipos de eventos que a gente mede, desde pequenos a grandes festivais, a carnaval de rua, por causa da tecnologia. Mas a gente brinca que isso não é fator decisivo para nada. Tanto é que tem ativações e eventos que a gente mede, que a gente conta com as promotoras e com toda a mecânica de ativação que a agência e a marca já pensaram, né? Em São João mesmo a gente estava presente e a gente não mudou nada. A gente pegou uma das promotoras que estava ali mais ociosa e colocou ela coletando dados ali durante a fila, durante um momento, em tese, ruim ali para a experiência das pessoas. Então, não necessariamente você precisa aplicar a tecnologia e AI em tudo, né? Mas ela nos ajuda muito a trabalhar com um volume grande de dados e traduzir isso em inteligência, mas, novamente, sempre tem um humano revisando se aquele resultado, de fato, está fazendo sentido, porque o comando ele tem que vir da gente, né? A AI não vai fazer nada sozinha. Então, você que tem que dar as diretrizes corretas para ela fazer um bom trabalho de qualquer forma, assim, né? Então, parte muito da análise dos territórios, de qual que é o objetivo, né, para você chegar em resultados ali eficientes, mas, com certeza, isso ajuda a escalar as coisas, né, a estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. Mas a estratégia está também na captação dos dados, né, no que você vai perguntar, ou nessa análise? No que a gente vai perguntar, sim. Hoje a gente tem um agente treinado dentro da nossa metodologia para nos sugerir o que a gente vai coletar, e isso é customizável para cada evento e para cada cliente e para cada território, né? Porque um mesmo cliente ele pode ter uma estratégia de campanha para o carnaval e uma outra diferente para a Fórmula 1. Né? Ele pode ter vários objetivos estratégicos dentro daquilo, mas a coleta de dados, a gente brinca que depende do orçamento da marca, porque tudo é possível, né? E dificilmente no marketing, em patrocínios, o seu orçamento é infinito, pelo contrário, costuma ser sempre reduzido, né? Então, a gente consegue coletar dados desde com a ajuda de promotoras mesmo, o mais raiz possível, a
câmeras que vão, de forma anonimizada, identificar ali o humor da pessoa e a gente vai pegar esses dados para traduzir isso em resultados. Mas, assim, o cliente tem orçamento para aquilo, né? Então, a gente usa a tecnologia da mais básica porque, no fim das contas, igual eu falei, assim, ela é um meio, né? A gente pode usar o básico QR Code. Né? Então, assim, como a gente coleta esses dados é menos relevante, o mais importante é isso ser fluido dentro da experiência da pessoa, porque o que a gente fala muito é nós não podemos prejudicar a experiência pensada para aquela ativação, para aquele contato com a marca, para poder coletar dados. Né? Pelo contrário, tem que ser algo que as pessoas se engajem a responder, né, e a passar esses dados para a gente, claro. Não sei se eu sou traumatizada, mas pesquisa, eu fazia pesquisa de campo, que ele fala povo, sabe? É tão difícil as pessoas responderem. Vocês conseguem que as pessoas respondam mesmo essas pesquisas? O nosso índice de engajamento é de mais de 80%. No esporte... O que vocês oferecem? Sorvete? No esporte... Sorvete, então, é isso? Oferece aí, los, viu? Dando um exemplo rápido do futebol. A gente, várias vezes, sorteia uma camisa oficial do clube para quem responde. Eu falei que ele ganha alguma coisa, né? gente. Alguma coisa tem que ganhar para responder a pesquisa, né? Mas, muitas das vezes, a própria ativação já é o prêmio. Né? Então, dando um exemplo, a gente esteve no festivalzinho medindo a ação da Hugs lá dentro, e você participar ali do ambiente instagramável, você tinha que responder algumas perguntas sobre isso. Mas aí parte da nossa metodologia de realmente perguntar poucas objetivas e estratégicas coisas para traduzir isso em resultado e dados tangíveis para os nossos clientes. Né? Então, é claro que a gente não vai criar um questionário de 20 perguntas que vai acabar prejudicando a experiência. Ao contrário, assim, geralmente a gente faz de 3 a 7 perguntas. Assim. Então, uma coisa que a gente deixa muito claro para os nossos clientes é: eu não sou uma plataforma de pesquisa de satisfação. Né? Eu não estou aqui para, de 0 a 10, quanto que você recomenda para os seus amigos, ou como é que você avalia, sei lá, o banheiro, a experiência de banheiro do evento. Nós não somos, não é o nosso foco. Isso é melhor não perguntar, né? Mas, assim, principalmente de produtores de evento, é uma necessidade muito grande que eles têm, porque um e-mail que você manda depois do evento, quase ninguém responde. E esse feedback para eles é importante, né? Mas assim. Você pode corrigir de um dia para o outro, não é um problema. Perfeito. Mas a gente deixa muito claro que a gente está olhando para patrocínios, para... Sim, na verdade, assim, até, Fabi, vou te apresentar depois o Rômulo, tá? Já conectei várias coisas aqui. Quando eu fiz a primeira reunião com ele e tal, a gente estava conversando, eu achei fantástico, gente, porque eu falei assim, como assim? Você mede como vai ser o sucesso desse evento, e isso são para as marcas, né? O quanto ela vai investir? Eu vou investir 1 milhão nesse evento, mas eu impactei um público que trouxe um resultado. Eu falei, ele é o homem dos dados, viu, Fabi? Ele é o homem dos dados. Eu achei bem interessante. Inclusive, a forma como ele capta os dados tem uma conexão muito direta com a forma que a gente faz o trabalho com comunidades, porque ele, né, tem um trabalho ali orgânico de fazer as pessoas aderirem àquele questionário, enfim, né, aquela coleta de dados, e é um pouco do que a gente faz quando uma marca entra numa comunidade. Então, assim, eu estou entrando na sua comunidade, eu quero que você... engaje em tal post, vai subir um Trend Topics, o que a marca oferece para aquelas pessoas para poder conseguir esse alcance que ela almeja. Então, tem também um pouco, achei muito semelhante aqui um pouco o modo de operar, bem interessante. E perguntando para você um pouco, assim, como... você acredita que a IA, com tudo isso, né, vocês devem estar vendo lá, vocês já fizeram algumas campanhas, acho que usando até a IA, né? Como que ela pode ajudar a entender o comportamento humano, né? É possível ou você acha que ainda é muito distante? Não, é possível. Eu tenho um pensamento, né? Óbvio que ele trabalha muito mais com isso do que eu, assim, mas eu tenho estudado muito sobre o uso da inteligência artificial. Para as estratégias que a gente faz de influência, para as estratégias que a gente faz de PR, e está muito nesse lugar de saber fazer as perguntas corretas para a inteligência artificial, né? Saber quais são esses comandos, e muito nesse lugar de como ela pode otimizar alguns processos. Então, assim, às vezes, se eu vou fazer uma ação para uma marca dentro de um território de futebol, por exemplo, é um território gigantesco. O que eu vou olhar especificamente ali? Então, às vezes, você cria esse agente que vai te ajudar a identificar um determinado comportamento, a
te mapear quais são as melhores mensagens que você precisa para abordar esse público. Então, acho que a inteligência artificial ela tem facilitado muito nesse processo. E otimizar, não só em pessoas, e aí não é só sobre substituir pessoas, mas otimizar processos e sobre tempo também, né? Porque no marketing o tempo é muito escasso. Então, às vezes, você tem 1 semana, 2 semanas para colocar uma campanha no ar ou fazer uma estratégia, quando você tem ferramentas, né, ou agentes de inteligência artificial que te otimiza nesse processo. E onde entra o PR aí também, pensando nessas novas estratégias para vocês? O PR, ele entra muito, acho que a inteligência artificial, pelo menos no que eu uso no dia a dia, assim, me ajuda muito a deixar mais forte algumas mensagens, sabe? Então, assim, às vezes quando você olha, por exemplo, você pega um release, você não vai escrever o release na inteligência artificial, obviamente, mas às vezes você pode ter um comando ali da inteligência artificial que vai te ajudar a destacar quais são as melhores mensagens ali, o que tem mais fortaleza, ou identificar coisas que às vezes o olhar humano não vai identificar. Então, a inteligência artificial ela vem muito nesse lugar de nos ajudar, de ser uma ferramenta de apoio, de otimização e de qualificação do nosso trabalho, muito menos do que roubar esse nosso lugar, sabe? A estratégia ainda é A estratégia ainda é humana, porque tem muita a questão da conexão. A inteligência artificial ela vai te dar insumos, ela vai te dar mensagens, ela vai te dar alternativas, mas ela não vai fazer essa conexão por você. Ela pode me dar uma mensagem ideal dentro de um release, dentro de uma pauta, mas quem vai fazer essa conexão com o jornalista, ou quem vai fazer uma conexão com o influenciador, ainda é uma pessoa, né? Então, tem essa diferença. E vocês já usaram inteligência artificial em umas campanhas da Droga5, né? Já usamos. Tem também esse lugar, né, de você... Porque a inteligência artificial ela é alimentada pelas pessoas. E aí teve uma campanha super legal que a gente fez, que foi do 20 anos de Dove, pela Beleza Real, que foi... Primeiro, a gente foi entender como que a inteligência artificial respondia quando você colocava algumas coisas do tipo, uma mulher bonita. Ela trazia um padrão ali de pessoas. E aí a gente queria entender se, dentro dessa construção de 20 anos de Dove, que fala, né, sobre a beleza real, fala sobre a quebra de estereótipos em relação à mulher, se a inteligência artificial ela já tinha algum conhecimento em relação a isso. Então, aí, quando a gente colocava uma mulher bonita de acordo com uma campanha da Dove, ela trazia um outro padrão de beleza, que não estava relacionado com uma pessoa branca, loira, completamente perfeita. E a gente fez toda a campanha de 20 anos de Dove em cima disso, para mostrar como a marca, ao longo desses 20 anos, construiu toda uma nova geração, mas também foi construindo isso junto com a tecnologia. Então, é possível só usando isso, porque senão é um trabalho interminável, né? Sim. Eu até ia perguntar para a Regina se teve alguma inteligência artificial no vídeo, acho que de 150 anos, mas eu acho que não. Acho que foi uma coisa ali, dedo. E aí, assim, né? Obviamente, cada agência, cada marca tem, às vezes, também as suas políticas de como se usa a inteligência artificial, né? Principalmente quando você fala de manipulação de imagem, ano foi uma produção. vergonha até, né? Usaram vídeos com inteligência artificial, dados errados, né? Tiraram leões. Exatamente. Então, assim, lá na agência, a gente tem clientes que têm uma política muito dura do que pode e não pode usar a inteligência artificial. Tem cliente que não pode, tem cliente que pode zero. Assim, você nem o PPT você pode fazer com inteligência artificial. Tem clientes que já são mais maleáveis, então aí você vai calibrando isso de acordo com as políticas de cada cliente. Ô, Dani, como você sente hoje, assim, com tudo que você começou com a influência antes, né, dessa era de inteligência artificial, e hoje você acha que essas transformações que você faz, isso tudo, a inteligência artificial atrapalha um pouco também o teu trabalho ou os conteúdos que você cria? Não, eu acredito que a inteligência artificial é uma ferramenta que a gente precisa saber usar. A partir do momento que ela assume o controle do conteúdo dos criadores, que ela assume o controle dos influenciadores, os influenciadores eles se perdem a voz, perdem a autenticidade,
porque, no fim das contas, a inteligência artificial ela não tem o que a gente tem, que é o sentir. E o sentir é quando as pessoas se conectam com a gente. Porque é mostrando os nossos defeitos, é mostrando os bastidores, é mostrando um pouquinho do nosso dia a dia que as pessoas conseguem se relacionar e se enxergar dentro dos influenciadores, né? É assim que a gente cria uma comunidade. E até para mim, assim, quando você me chamou para fazer esse painel, eu achei muito interessante, porque eu não sou uma pessoa da estratégia, assim, eu não sou uma pessoa dos dados. Mas eu falei, eu queria justamente o contraponto de trazer uma pessoa, né, que é de comunidade, né, e misturar com isso, porque a ideia é essa mesmo, né? Porque a Fabi também não é tanto dos dados, né? Mais a estratégia de comunidade. Mas ela está mandando muito bem aqui. Não, mas é porque é isso, né? O tempo você vai aprimorando ali algumas coisas e a inteligência artificial tem me ajudado muito nesse lugar, porque na agência a gente tem uma área só de dados, que geralmente a área de dados faz todos esses levantamentos, entrega os insights, entrega, enfim, todos os pontos ali. Mas, como eu comecei a estudar, aquilo se tornou tão interessante que eu comecei também a... Outro dia eu criei um agente de inteligência artificial dentro da plataforma que a gente tem lá do trabalho, para me ajudar a fazer algumas leituras de alguns materiais. Assim. E é um negócio muito... Quando você entra nesse mundo... Eu fiz um curso também, só que eu confesso que eu não tenho paciência, sabe? Eu não tenho muita paciência. Assim, eu consigo usar o básico, né? Então, acho que a gente vai evoluir muito ainda. Vão ter muitas pessoas que vão se desenvolver, né, em treinar isso, né, e conseguir ensinar melhor a gente. Agora, Rômulo, eu até queria te fazer uma pergunta, assim, como que você pode transformar esses dados e essas informações assim para realmente virarem aprendizados, né, para as marcas, para as agências, para futuras campanhas? Acho que esse também é um grande objetivo, né? O teu speech de venda, talvez. Com certeza. Eu acho que o mais importante é ter clareza, primeiro, do objetivo estratégico. E os dados, eu acho que, no fim das contas, o desafio não é falta de dados, é como que você analisa eles e o que você tira de conclusão a partir disso. E aí, o objetivo inicial ele é de suma importância, senão qualquer análise serve, né? Então, tem clientes nossos, ou então, assim, porque a gente atende tanto agências quanto empresas e clubes esportivos, por exemplo. Agências até que menos, sinceramente, mas assim, o tanto de marca ou de clube de futebol que seja, que são, né, as maiores cifras ali do esporte brasileiro, que não tem clareza de qual que é o objetivo estratégico daquele patrocinador e qual que é o público-alvo dele, é absurdo, assim, né? Então, o que a gente faz é capturar dados e trabalhar isso via tecnologia e inteligência artificial para trazer conclusões, principalmente, em cima daqueles objetivos estratégicos. Até para eles irem atrás de marcas que combinam com aquilo, ou não. Perfeito. A análise que você dá para isso ela é diversa, assim, porque, no fim das contas, para cada cliente nosso também tem uma visão diferente do que a gente traz. Então, por exemplo, para clubes de futebol, o nosso objetivo é trazer mais receita para eles e ajudar eles a defender o investimento para os patrocinadores e trazer novos patrocinadores. Então, ali dentro, como são vários perfis diferentes de torcedor, dá para você vender ativações premium num camarote que seja, as ativações para varejo e que querem comunicar com a massa. Então, isso depende muito, novamente, dos objetivos estratégicos, né? Mas, no fim das contas, a gente aplica metodologias consolidadas globalmente de brand equity, de análise de reputação de marca, para tangibilizar o que muitas pessoas acham que é subjetivo. Ah, não, mas branding não tem como medir, né? É pelo contrário, assim, a gente usa a tecnologia, mas por trás tem toda uma metodologia e que o objetivo estratégico ali ele é muito importante. E, no fim das contas, a nossa crença é de que o presencial ele ainda traz dados muito rasos e muito falhos. Assim, o padrão de números que você vê o pessoal trazendo em cima de um patrocínio, por maior que ele seja, e, óbvio, o online, a mídia tradicional, eles têm suma importância dentro disso, né? Mas, assim, a gente vê que a maioria das métricas, para olhar um patrocínio, que, por essência, ele é presencial, ele está focando numa experiência ali ao vivo, são métricas totalmente online ou de mídia tradicional,
né? Então, assim, claro, isso tem que reverberar de outras formas, até porque senão a conta de um patrocínio num Rock in Rio da vida ela nunca vai fechar, né? Mas, assim, quando a gente olha hoje para os dados que a maioria das empresas, das agências trazem sobre o resultado do ao vivo, tirando engajamento online, apareceu X minutos em tal canal e tais portais, distribuímos X mil brindes. Mas, e aí, você impactou o público-alvo que você queria? Qual que foi o sentimento daquelas pessoas a partir daquela experiência, né? Os atributos de marca que você queria Ainda vender? dá tempo de eu medir aqui depois do evento? Vamos fazer essa aplicação aí, viu, Rômulo? Essa amostragem, né? Tem que fazer amostragem para testar, né? A cara da Fabi. Vamos ter outras oportunidades, com certeza. Mas, assim, eu acho que isso acaba passando batido, né? O presencial ali, o que as pessoas viveram naquela ativação e que você gastou milhões, não tem esses dados hoje, né? Não, e só um ponto que eu achei interessante, eu achei muito interessante isso, porque, né, eu que trabalho com o pessoal de marketing, né, das marcas o tempo todo, geralmente o patrocínio ele tem muito uma leitura pessoal em cima daquilo. Então, ele traz um outro ponto. Tipo, às vezes é o diretor atual da marca que quis patrocinar aquele evento. Não é às vezes ele não tem nenhum objetivo tão concreto para patrocinar, às vezes é um desejo dele. E aí, com essa ferramenta, eu entendo que tira esse viés pessoal, essa leitura pessoal ali do que é bom vira e não business, é do que é né? efetivo, não é. Vira business, é isso? Business. Você tem real retorno, Exato. né? Perfeito. E você que está acompanhando isso, acho que assim, a gente viu essa tendência, né, pós-pandemia, da experiência, né, da questão. Esse evento aqui é uma delas, né, de ter presencial e tal. Você acha que isso também tem ajudado? Você chegou no momento certo para conseguir medir essas experiências que são supervalorizadas? Não? Vou dar uma resposta de advogado, que é o famoso depende, né? Eu acho que se feito de forma correta e estratégica, com certeza, até porque isso vai conversar com o seu objetivo, né? Porque você pode entrar num patrocínio, até fazendo um jabá aqui para o Ivan Martinho, que é o presidente da WSL na América Latina e está fazendo um trabalho sensacional no surf brasileiro. Tem o livro dele que chama Patrocinei. Ele lista 21 motivos de você patrocinar algo, algum evento, algum atleta e tudo mais. Então, pode ser para vender, pode ser para engajamento, pode ser até para você se relacionar com seus clientes. Fórmula 1, muitas vezes, as marcas patrocinam porque ele tem horas ali de engajamento com um possível comprador dele, que se ele fechar um contrato ali na Fórmula 1, ele vai garantir milhões de retorno. Então, com essa clareza estratégica do porquê você está patrocinando, e não só, eu estou patrocinando porque o diretor é torcedor do Flamengo, né? Porque isso ainda acontece muito, né? Então, assim, pós-pandemia, a gente vê um crescimento consistente ano a ano do marketing de experiência, do live marketing no mundo, né? Não só no Brasil. Hoje, segundo dados da Promovil do ano passado, mais de 100 bilhões são movimentados só no Brasil em live marketing, né? De investimento das agências, das marcas e tudo mais. E é um mercado que está amadurecendo com o tempo, assim, mas hoje você ainda vê muita marca que gasta praticamente 100% da verba na cota de patrocínio e quase zero para ativação. Eu comprei um naming rights no estádio e eu não tenho dinheiro para fazer mais nada, nem para distribuir um brinde lá dentro. Então, isso é muito comum, ao ponto que, na Europa, nos Estados Unidos, você tem uma separação de verba ali em contratos menores, assim, de pelo menos 30% ali do valor da cota. Quando você vai para Olimpíadas, esses eventos mundiais, o pessoal investe até 3 vezes mais em ativação, né? Então, acho que a gente ainda está engatinhando, mas, de um modo geral, assim, o mercado global ainda está muito atrás de Estados Unidos e Europa, mas estamos num caminho certo que o brasileiro adora, né? Calor humano, experiência, festa, contato, e isso é insubstituível. Então, acho que tem tudo para a gente crescer muito, porque já é um povo muito criativo, né? Acho que a gente não perde para ninguém no mundo em termos de... Os eventos são cada vez mais extraordinários. Ninguém sabe fazer, né? festa igual o brasileiro, né? Acho que isso é com certeza. Mas isso que você falou também de saber coletar, né? Não ter o custo, porque
eu participei muito de eventos que eram congressos, na época da Expo Money e tal, e o pessoal tinha, às vezes, aquele coletor, né, de crachá. Só que a pessoa coletava e você sabe que você tem que fazer uma ação imediata ali, né? Você captou o lead, você já tem que ativar. A pessoa demorava um mês, daí, não tem um retorno, não teve resultado, mas você tem que aproveitar um momento quente, né? Não adianta você coletar o dado e demorar para reagir também. Acho que tem isso também, né? E a coisa que a gente mais vê acontecendo, na verdade, é uma ativação que o pessoal pensa para encher, só que enche de pessoas que não são o público-alvo dela. Vou dar um exemplo muito claro. A gente estava num evento que uma das marcas colocou pipoca grátis. E ela queria comunicar com investidores. E aí estava lotado de estudantes no stand deles. E assim, uma fila gigante. E o público-alvo que eles realmente queriam impactar não chegava nem perto, porque ele não ia enfrentar aquela fila de pipoca grátis. Então, eles saíram de lá com um lead de vários estudantes e o público-alvo mesmo não chegou perto. Lixo, né? Então, assim, falta esse olhar estratégico para os patrocínios, né, para realmente estar conversando com o objetivo a médio e longo prazo, com aquele território, com aquela campanha, com aqueles atributos de marca que a marca quer passar. Então, isso ainda está amadurecendo no Brasil. Mas acho que o Rock in Rio, principalmente com as ativações que vêm sendo realizadas lá, como é muito dinheiro, o pessoal está tendo um olhar mais estratégico para isso, mas temos um caminho legal e eu acho que é realmente educar o mercado, sabe? É algo bem novo também. É que, às vezes, quem fecha o patrocínio não é o mesmo time que faz a ativação, né? Perfeito. Tem isso também. Ô, Dani, na parte de influência, quando você faz patrocinados, publicidade e tal, sei que você falou que não é de dados, mas como que você faz para mostrar, né, para a marca ou cliente o resultado daquilo, né? Como foi o engajamento? Como hoje você tem vendido isso, né, para as marcas que você atende? É um beabá, assim, que não tem muita novidade, não. A gente tira o print da tela, manda os números, e é isso. Hoje eu não foco tanto nos resultados, nos números, eu foco mais na qualidade do que eu estou entregando. Mas você consegue medir mesmo que empiricamente, assim, alguma coisa de tipo de retorno disso, engajamento? Então, como eu estava falando, eu não sou uma pessoa estratégica, né? Até ia terminar esse raciocínio, que eu não sou uma pessoa estratégica, eu sou uma pessoa intuitiva. Então, isso é algo que a IA, por exemplo, nunca vai conseguir ser. Então, tudo que eu fiz até hoje na minha carreira profissional não foi de forma estratégica, sempre foi de forma intuitiva. Então, intuitivamente, eu consigo perceber se aquele material foi bom ou não, pela qualidade, pelos comentários. Pode ser até que não teve tanto engajamento quanto o cliente gostaria, não sei, mas eu consigo sentir que teve mais impacto, entendeu? Principalmente pelo número de visualizações e pelos comentários que a gente tem. E quando a gente tem bastante compartilhamento também é uma alegria, sabe? Uhum. Mas eu não me perco só nos números. Só nos números. Eu realmente foco na entrega de um material de qualidade, porque no fim das contas o influenciador ele é uma produtora, o influenciador ele grava, ele tira foto, ele é como se fosse uma agência. Uhum. Então, eu E esse é um desafio de qualquer entrega. agência também, né? Você ainda tem mais números que a gente em PR, porque PR a gente é mais difícil ainda de mensurar os resultados. Não dá para tirar print do quanto foi. Quando a gente faz uma campanha com os clientes, geralmente não é a gente que desenvolve essa análise de dados. A gente trabalha muito com as agências. As agências vêm até nós. Dificilmente, quando uma marca vem até a gente diretamente, eles pedem uma análise de dados, sabe? Mas a gente é abordado muito por agências. Então, vou dar um exemplo aqui, tipo a Spark. Aí a gente manda os números para a Spark e eles fazem essa análise. E isso não é feito internamente por mim, não. Geralmente as próprias agências que cuidam dessa análise. Tem plataformas, normalmente. Lá na agência a gente tem algumas ferramentas que a gente pega os números ali, que são os números abertos, né, dos influenciadores, e essas ferramentas nos ajudam a entender, esse influenciador tem mais, que aí a gente tem um índice, tudo, né? E a gente cruza uma série de critérios ali, e essa ferramenta
nos dá uma visão do esse aqui faz mais sentido, tem mais conexão, tem mais alcance, e aí sempre de acordo com a estratégia. E assim, eu acho que existem vários tipos de influenciadores. Os influenciadores que são de números, os influenciadores que são de hype, que é o momento. Não me considero uma influenciadora de grandes números e nem de hype também. Eu entendo que eu construí uma imagem, uma marca própria, muito forte, que eu falo muito das cores, o meu estilo de decoração. Então, eu entendo que quando a marca se associa a mim, ela quer se associar à minha imagem, à imagem que eu estou passando. Então, o que eu vendo não é tanto o número Mas é o em estilo si, de vida mesmo, né? mas que combina, o estilo né? de vida que tem a ver com a marca, exatamente. Então, Eu acho que o teu trabalho assim, mesmo sendo publicidade, ele é muito orgânico, né? Porque é uma coisa que faz parte, né, da tua vida ali mesmo, né? eu não, por exemplo, eu não tenho um cenário assim, igual um podcast ou um É a youtuber, sua casa, né? O meu cenário é a minha vida, é a minha casa. A cozinha ali, dela azul, que é exato. maravilhosa. E daí ela vai lá, faz Eu as paredes. vivo realmente o que eu mostro ali no dia a dia. Então, eu tento ser uma pessoa muito verdadeira e muito cuidadosa também com a forma que eu vou passar a minha realidade, para que eu não fique dentro da bolha, né? Porque muitos influenciadores ficam dentro da bolha e eu acho que isso gera um pouco de antipatia em relação aos influenciadores, né? E como você vê o mercado de influência hoje, assim, para o futuro? Eu acho que a gente está indo para dois caminhos, mas mais uma vez, eu não sou estratégica, sou intuitiva. A intuição tá valendo. Aqui hoje a gente começou com a intuição, a gente vai fechar com a intuição. Porque a Pétria Chaves falou da intuição. Ai, Que legal, é legal. a nossa IA, ela falou. Sabe o que é? Inteligência ancestral. Olha só, amei, que babado, vou usar para sempre. A gente tem um público mainstream que está muito forte, que é uma galera assim que gosta de influenciadores tipo a Virgínia, Luva de Pedreiro. Então a gente tem uma galera que está crescendo nesse mainstream, assim, uma galera que eu digo são os seguidores, são as pessoas que acompanham. Então a gente tem de um lado uma coisa muito crescente, mas a gente tem um movimento do outro lado, que é esse movimento da antipatia, que é eu vou escolher melhor a pessoa que eu estou seguindo. Eu vou escolher melhor a pessoa com quem eu estou me inspirando. E aí eu acho que aos poucos, daqui uns 2 anos, esse boom aqui que está nessa galera vai começar a migrar para cá. E a gente vai ter muitos influenciadores, já temos muitos, só que os números eu acho que vão ficar menores, eu acho que vai ficar mais setorizado. Por exemplo, eu não acho que todo mundo vai seguir uma pessoa só. Eu acho que elas vão começar a gente não dá conta, né? Eu me identifico mais com esse. Essa pessoa ela é mais ética, essa pessoa... Sabe? Então, eu acho que essa galera que hoje não está vendo muito a questão da ética, que não está ligando muito para isso, vai, daqui uns 2 anos, começar a migrar para esse outro lado. E os influenciadores, ao invés de ficar mega influenciadores, nós teremos muitos médio influenciadores. Vão se tornar especialistas naquela área. Influenciador né? Isso. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito nichada. Eu falo só sobre casa e decoração, né? Então, o meu é muito nichado mesmo. Não é um lifestyle de geralzão. O streaming foi isso também, né? Ele foi cada vez mais segmentado. Hoje a gente tem aí, né, streaming só voltado para filmes, né, alternativos e tal. Então, eu acho que é uma tendência realmente as pessoas...
O que é bom por um lado, né? Porque você está no público-alvo, então para as marcas é perfeito, você está justamente no público. E a gente faz aqui no PR, a gente faz muito essa influência, né? A gente quer falar com esse público, então vamos lá falar sobre esse público. Agora a gente estava fazendo uma campanha, por exemplo, do lançamento da Solvoi, que é um cliente nosso, que tem produtos, que inclusive vai estar no press kit de vocês aí, tá? Produtos da Solvoi, que é vegano, e eles estão com os lançamentos, e é muito assim, a gente tem que atingir aquele público que é um estilo de vida, ou público vegano, então a gente tem que ir nesse público, né? Tem que explorar esse público. Então, ajuda muito. Eu acho que para as marcas vai ser até melhor, porque você consegue atingir melhor nessa. Assim, Você vê assim, Fabi? Você vê? Eu vejo. É porque assim, a gente tem um estudo lá na agência que chama O Futuro da Influência. Tem 4 anos. Que é o mesmo estudo. Não é o mesmo estudo, porque a gente atualiza ele uma vez por ano. Brincando. Então, assim, sempre vai ser o futuro da influência. Aham. Então, a gente começou lá, logo depois da pandemia. Lembra da época das blogueiras? Sim, Lembro, sim. saudades. Pugliese, não sei o que fazia. Aham. A gente foi evoluindo. Então, assim, a gente vê esse lugar de influência muito num lugar cíclico, assim, né? Então, e também os diferentes tamanhos que a gente tem de influenciadores hoje, de criador de conteúdo, tudo depende da estratégia. Então, assim, às vezes, dentro de uma mesma estratégia, você vai trabalhar diferentes camadas de influência. Você vai trabalhar no lançamento awareness, depois você vai para meio de funil, depois você vai para topo de funil. Então, depende muito da estratégia. Eu acho que cada tamanho de influenciador, ele dialoga ali com uma camada. Cada um tem seu espaço, o seu campinho, tem né? seu espaço, tem o seu objetivo, assim como quando a gente fala de uma estratégia 360 de marca, que envolve o trabalho de PR, o trabalho de influência, o trabalho de ativação, o trabalho do filme. Então, enfim, tudo depende aí dessa, né, de como a marca quer se comunicar. E não é um ou outro. No final, cada um tem um papel ali para cumprir nessa jornada de comunicação. Gente, foi ótimo, assim, ó, a gente acabou, você viu como sempre dá para render? A Dani falou, mas eu não falo de dados. Eu falei, mas não é, né? É justamente para a gente trocar um pouquinho aqui, falar um pouco sobre essa experiência de eventos, eu acho muito legal. Obrigada, Rômulo, Fabi, Dani. Obrigada pelo convite. Foi ótimo. E obrigada a você por acompanhar aqui até o final essa grande temporada especial, a conversa que vira pauta do Pode Ser Pauta. Aproveita lá para conferir todos os episódios no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Esse evento ele teve patrocínio da Press Manager, FNGV Advogados, Casa Chique, Sold Out e Palas Capital, além de vários apoiadores. E você pode conferir tudo isso no site do evento. Obrigada e até o próximo.